acha que, de fato, realmente, a gente veio para este mundo para cumprimento de um Ela propósito? nasceu para Vocês ser. acham? Ela veio ao mundo para ser mãe. Ela foi muito boa mãe. Não estou falando isso aqui assim de. Que eu vejo. Ela acertou no silêncio. Busca. E nessa busca, hoje eu sou cristã, eu entendi que o meu propósito, o meu chamado, ele já existia antes de eu nascer. Sei. Na mesma hora ele virou pra mim e falou assim: você não tem que estar curado para curar outras pessoas, porque Deus é que te cura na caminhada, e enquanto ele te cura, você vai fazendo outras pessoas. Gente, quer realização maior do que um propósito desse? Eu não preciso estar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com a edição especial IBC. Para essa edição, para este episódio, nós temos aqui 3 pessoas maravilhosas. Eu disse mais cedo aqui que este episódio ele foi realmente preparado por Deus aqui, porque tínhamos algumas possibilidades de não acontecer, mas Deus providenciou todas as coisas. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos aqui à minha frente, nós temos Jaque Lima, Tassiane mesmo, né? Isso. Não é Tassiana não, né? Não, Tassiane. Tassiane, seja muito bem-vindo, Tassiane. E nós temos aqui Glória, seja muito bem-vindo, Glória. Obrigada. É um prazer conhecer vocês. Nós tivemos aí uma semana incrível, uma imersão do IBC, que foi fantástico e que está gerando alguns frutos, né? Então, ou seja, a presença de vocês aqui, eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo produtivo para todos aqueles que vão nos escutar. Então, permaneça conosco aí até o final, porque tem muita coisa interessante aqui para acontecer. Não vou dar spoiler, vou deixar acontecer naturalmente. E nós vamos... fica aqui para você ver o que vai acontecer. Antes de mais nada, eu queria entregar aqui para vocês uma lembrancinha da água mineral Igarapé. Temos um brinde, distribui aí para as meninas, Jaque. Dá licença. Temos uns brindezinhos da água mineral Igarapé, está patrocinando este episódio também. E é sempre importante, né? Nós vamos ter aqui durante o episódio aquele momento hidratação. É sempre importante hidratação constante. E temos aí também os botões do Pod Prosa. Obrigada. Isso aí. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos conhecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Quem quer começar? Vamos lá, Jaque. Puxa a fila, se apresente, fala um pouquinho da sua trajetória para nós e conta um pouquinho da sua história. Boa noite, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Eu sou Jaque Lima, treinadora comportamental, sistêmica, mentora de relacionamentos e feminilidade e atualmente apresentadora do programa Autênticas na Rádio Minas BH. Então, a minha trajetória ela começou em 2018, né, quando eu me deparei com o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E, a partir daí, foi onde eu comecei a trabalhar no nicho de relacionamentos, né? Comecei a estudar, vivi uma crise no meu casamento que me levou à beira do divórcio. E essa foi a minha motivação para ajudar outras pessoas. Hoje, especificamente, eu trabalho com um público de mulheres solteiras que estão em busca em se relacionar melhor, em ter um relacionamento saudável, leve e que possa, de fato, construir aí uma vida, né, ao lado de um parceiro. Mas o objetivo maior é sempre a cura, né? Eu trabalho o feminino da parte interna e também a feminilidade, que são os comportamentos e as atitudes da parte externa, para que essa mulher possa, aí, no todo, se curar para conseguir se relacionar com alguém, porque nunca foi sobre o outro, é tudo sobre você, né? Muito bom. Isso aí dá até um episódio especial para isso, hein, Jaque? Não é aí? Tassiane, você, me conta um pouquinho mais. Tassiane foi anjo. E aí depois você explica aí o que é ser anjo também. Tá, joia.
Primeiramente, obrigada pela oportunidade, o Regis, porque é muito importante. O tema é muito importante, Curadas para Curar, porque a gente entende aquilo que foi superado na nossa vida, a gente tem a possibilidade de ajudar outras pessoas. Eu, quando era pequenininha, lá em Barbacena, que eu sou de Barbacena, uma cidade do interior, eu não acreditava que naquela cidade pequenininha eu teria tantas oportunidades quanto eu recebi aqui, quando eu mudei para Contagem. Hoje eu trabalho com estética, bem-estar e ajudo mulheres que querem empreender, que querem iniciar um novo negócio, que querem alavancar o seu negócio, que já empreendem, mas querem alavancar. Então, eu ajudo essas mulheres a criar metas através de um projeto que eu idealizei, que é o MCA, através da mudança de mentalidade, comportamento e ação. Porque a gente sabe que não existe mudança efetiva se você não mudar. Primeiramente, a sua mente, depois o seu comportamento, através das ações que você coloca em prática. Hoje, o meu objetivo maior, através da cura, é ajudar essas mulheres. É mais um episódio. Tá vendo aí? Cada um aqui vai ter desdobramento, não tem como. É Vai ser porque aqui hoje você está reunido de mulheres aqui muito potentes, então vai dar o que falar. Agora aqui, olha só, nós temos aqui a Glória. Seja muito bem-vindo, Glória. Obrigada pelo convite. Eu sou Glória Maria de Barcelos Silva, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Hoje eu moro em Belo Horizonte. Eu sou coach, consteladora familiar, professora aposentada, né? E iniciei um novo ciclo, que eu acho que ninguém pode parar, né? Igual as pessoas estão trabalhando aí para melhorar seu estilo de vida, né? Então, eu sempre defendi a saúde. Eu declaro ser sadia e estou aqui para ajudar, né? E depois que eu aposentei, eu publiquei um livro, comecei a escrever, achei que podia ficar em casa. Depois veio um chamado maior. Eu tinha outro propósito, né, que seria a constelação familiar. Então, hoje eu sou consteladora familiar, atendo aqui em Belo Horizonte, na Avenida Getúlio Vargas, 245, em parceria com a psicóloga Juliana. Muito bom. 3 episódios. Tá vendo? 3 episódios. E, Glória, daqui a pouquinho eu queria que você falasse um pouco mais sobre este livro. Eu acho que é muito fantástico, é uma oportunidade incrível. Para a gente conseguir também falar, é claro, não dá spoiler não, para o pessoal comprar, né? Então, não fala de tudo, não. Mas fala o que te levou a escrever, né? O que as pessoas podem encontrar aí. Mas, antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Em relação ao PSC, né? Vamos dizer que aquilo que nos trouxe até aqui foi justamente essa temática. O que levou vocês a procurar... E para você, de uma forma assim, diferente, né, Tassiane? Porque você, além de... Eu acredito que você fez anteriormente e depois você voltou para contribuir ali, para auxiliar, né? O que levou vocês a procurar o PSC? Posso começar? Pode. Bem, eu fiz o PSC em 2017, sou a mais antiga aqui da turma. E, na época, eu procurei porque eu já tinha conhecimento a respeito da metodologia do coaching. Me propus a ficar 2 anos sem trabalhar quando eu tive o meu segundo filho. E, quando já estava vencendo o meu prazo de ficar em casa, eu procurei por algo que fizesse sentido para mim para voltar para o mercado de trabalho. E já era uma metodologia que eu acreditava, porque eu não acredito que a gente consiga evoluir, que a gente consiga realizar algo, se a gente não tiver ali uma forma de agir. Eu desde muito pequena, eu sabia disso. De alguma forma, eu já era coach, mas eu não carregava esse certificado comigo. Então, eu busquei para poder voltar para o mercado de trabalho. Só que, quando eu cheguei lá, eu descobri que era sobre mim, né? Que primeiro o processo tinha que acontecer comigo, para depois, de fato, eu conseguir ajudar outras pessoas. E foi, assim, surpreendente, mudou muito a minha vida, né? Eu passei por diversos processos que não dá para aprofundar aqui. E agora, em 2025, eu resolvi retomar esse projeto que ficou parado lá atrás e escolhi servir como anjo. Porque o anjo, ele está lá de forma voluntária
para dar o que ele tem de melhor, que é o seu tempo. Só que quando a gente vai como anjo, a gente recebe 1000 vezes mais. E ali eu fui curada mais uma vez, de mais um pedaço do meu processo. Então, é sensacional. A gente vai com o objetivo de servir, a gente vai com o objetivo de revisitar as ferramentas, de fazer aquela reciclagem. Mas, mais uma vez, eu fui surpreendida porque eu também recebi a cura lá servindo como anjo. Então, é sensacional e eu sugiro que vocês façam pelo menos uma vez. Sensacional. Perfeito. Jaque? Então, eu não procurei o PSC, né, e não estava na intenção de fazer, porque eu já tenho uma outra formação em coaching, que eu já fiz há alguns anos atrás. Mas, quando eu fui no Desperte Seu Poder com o meu marido, o William queria fazer para se desenvolver e para levar isso para a equipe dele, dentro do trabalho dele. Só que, já há alguns anos, nós entendemos que, como casal, todas as vezes que nós sentamos para aprender junto, isso nos fez alavancar na nossa vida de uma forma exponencialmente muito maior, muito mais rápido, e que talvez esse fosse mais um momento para a gente sentar junto para aprender. Então, diante disso, ele falou comigo assim, eu não quero mais fazer nada que não seja com você, porque nesse período, né, assim, eu fiz várias coisas no desenvolvimento pessoal, várias certificações e formações e tudo, e ele foi fazendo as certificações dele para a área de trabalho dele, que não é nisso. Mas hoje ele vê uma necessidade de buscar o coach para a atuação. Ele falou assim, primeiro eu preciso me curar minha mente para poder ajudar os meus funcionários a ter uma performance melhor, a realmente conseguir deles um retorno diante daquilo que eu quero. E aí, como ele queria fazer comigo, e nós, nessa mesma mentalidade de alavancar as nossas coisas juntos, aí eu falei assim, então vamos fazer. Mas, mais uma vez, eu fui surpreendida, porque, por já ter feito um outro curso de coaching antes, as ferramentas são as mesmas, a metodologia em si é a mesma, mas o que eu recebi ali foi, de verdade, um coach com alma. Né? É um coaching para você se perceber, se curar, e não é apenas aprender uma aplicação e fazer com que o outro tenha um resultado do ponto A ao ponto B. Porque para ele chegar do ponto A ao ponto B, ele vai sofrer várias coisas naquele processo ali. É desafiador. Na vida da gente não é assim. Quando você quer conquistar alguma coisa, tem altos e baixos. Porque se fosse linear e se chegasse lá com uma facilidade enorme, certamente a gente teria os resultados que a gente tem muito mais rápido e já estaria no topo da vida, da carreira, daquilo que você busca. Mas a gente sabe que essa jornada é cheia de pico e vale, né? E a gente vai nesses altos e baixos. Então, diante disso, foi também uma surpresa para mim de encontrar ali outras ferramentas que eu já estudo, de encontrar outras pessoas com histórias semelhantes à minha, com histórias diferentes. E, inclusive, foi um momento de cura até do meu relacionamento. Olha para você ver como que é irônico, né? Eu, que sou uma mentora de relacionamento, ter uma cura para o meu relacionamento. Por quê? Eu e William, graças a Deus, nós vivemos super bem, né? Temos um casamento muito abençoado, muito saudável hoje em dia. Já vivemos uma crise que nos levou à beira do divórcio, como eu já mencionei. Mas isso, para nós, foi um momento específico dele virar e me pedir perdão em um dos dias que nós estávamos a caminho do PSC e falar comigo assim, por muitas vezes eu te critiquei, porque eu não entendia o que você carregava, o que você fazia e da forma como era. E eu acho que muitas vezes eu te tratei mal por não entender, por não saber que você estava vivendo o seu processo diante das dificuldades, dos desafios, principalmente familiares, as coisas que a gente tem. E cada um vive o seu processo no seu tempo, Regis, não adianta. Né? Eu já venho um tempo, eu costumo dizer assim, que a gente abre uma caixinha, você acha que solucionou um problema, pipoca mais alguns ali para você solucionar. E é um processo de vida. Só que, em algum momento, todos nós somos convidados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. E, para ele, está chegando agora. Assim, ele já teve a oportunidade antes em outros momentos, mas agora é o momento que ele falou assim, eu quero me dedicar a aprender. Para mim, eu achei que ia ser só fazer companhia e revisitar uma metodologia. Mas foi muito mais do que isso também. Como a Tassi falou, também foi um processo de cura, também fui muito abençoada naquele lugar. E, com certeza, agora ainda mais preparada para poder abençoar outras vidas através do meu trabalho. Show de bola, né? Por isso que é curados para curar, né? Exatamente. Eu até acredito que
realmente é sempre alguns processos, né? Às vezes a gente não está maduro o suficiente para entender. A maturidade faz parte do processo, né? Mas eu queria escutar a Glória. Vamos lá, dona Glória. A constelação familiar, vou começar pela constelação, foi um divisor de águas na minha vida. Que eu fui professora durante muitos anos, aposentei em 2 cargos, dei aulas de português, literatura, lia muito, mas eu fiquei viúva e senti um certo vazio muito grande. Por que Deus fez isso comigo, né? Eu tive uma vivência muito bacana, um relacionamento perfeito, sabe? Você diria perfeito. Nós nunca levantamos a voz um para o outro. Eu uso esse termo, sabe? Porque nem eu e nem ele. Aí fiquei sabendo de constelação familiar, não entendia nada, mas me arrisquei. Eu morava em São Gonçalo, em Santa Bárbara. Vim aqui em Belo Horizonte e fiz a constelação com André Moreira. Me revelou uma causa que eu jamais imaginei. E eu não sei se aqui tem tempo de eu revelar desse testemunho, mas acho que não precisa, não é o caso, né? E minha vida começou a fluir. Eu estava aposentada, eu vou escrever um livro. Na mesma noite, eu peguei um lápis e um caderno e comecei a escrever. Eu vou escrever um livro. E eu fiquei tão transtornada com a constelação e comecei a escrever um livro. E o livro saiu, esforço igual a resultado. O livro estava prontinho, já digitado, e eu, por acaso, né, minha irmã convidou, fui fazer o DSP em Belo Horizonte, gostei muito, e fiz o PSC Prêmio em Goiânia, com o José Roberto. E lá eu comentei que eu tinha um livro pronto, ele falou de contar a sua história, ressignificar, de você aceitar tudo como está para ser feliz, né? Eu estava, o livro, só de escrever o livro já era a cura, já tinha me curado, praticamente. Aí eu publiquei o livro, em 2022, no mesmo ano, providenciei, sabe? E eu não vim de família de escritores, eu achei uma certa dificuldade de revisão, de preço, sabe? E meu irmão era prefeito em São Gonçalo, quando eu falei que eu tinha o livro pronto a publicar, então houve um certo interesse, né, da publicação do livro, porque é uma pessoa que mora numa cidade pequena, né? Então a cultura me deu, a secretaria me deu o maior apoio, mas eu que banquei a publicação. Eu fiz questão, sabe? E a partir daí, quando eu falava sobre constelação com as pessoas, contava, ninguém sabia. No livro, o relato no final do livro, eu começo falando que eu iniciei a escrita após passar por um processo de constelação, e no final eu explico o que é constelação. Então, quando eu perguntava, ninguém sabia, eu disse, gente, eu tenho que fazer curso para divulgar. E comecei a fazer o curso em São Paulo, na Escola Meda, e segui também a Thalita Nascimento, porque ela faz a constelação com a Bíblia. E eu tive algumas dúvidas, então fiz os 2 cursos e terminei o curso em São Paulo. Fui 3 vezes lá, era sempre presencial. E hoje eu faço a constelação. Só que eu fiz a opção de fazer a constelação na água. Por que eu gosto da constelação na água? Porque os movimentos são espontâneos. A água é um poderoso... as moléculas agem e não é tendencioso, né? Eu acho que eu posso fazer uma pequena demonstração aqui. Então... Agora, por exemplo, uma pessoa pergunta, o que você quer constelar? Qual que é o seu problema? É uma constelação que a pessoa faz. E aí, se revelar um trauma, acho que a pessoa tem que ser encaminhada para um psicólogo para poder fazer um tratamento com mais detalhes, né? O coach ainda eu acho pouco, porque a gente não dispõe de ferramentas para cura. E a gente depara com problemas muito grandes. Aborto provocado, sabe? Que é muito sério, a constelação trabalha muito isso. Então, se é um problema familiar, a gente coloca aqui, por exemplo, uma árvore, que representa a família. E aí a pessoa coloca. Se for online, eu que coloco. Se for presencial, a pessoa coloca. E aí vai um movimento da água, naturalmente, sem nenhuma influência. Eu coloco sempre no meio. Se a pessoa é constelar, eu coloco o pai, eu coloco a mãe. Então, a mãe eu coloco no meio. Então, se o problema está ligado à mãe, depois que movimentou ali, vem o pai, e eu faço a leitura do campo. E aí é uma coisa, um mistério, é uma mágica, sabe? Porque eu acho que a cura está ali. A pessoa não sabe o que trava a vida dele, num relacionamento amoroso, num relacionamento com os irmãos, num relacionamento de trabalho, ou na saúde, ele carrega uma doença, ou então, questão financeira, trabalha e não junta dinheiro, não sente o dinheiro, ele não sabe viver o dinheiro. Porque com o pai, o dinheiro vem, e com a mãe, o dinheiro fica. Se a pessoa tem um problema relacionado com o pai ou com a mãe, ele não vence.
Eu não conheço uma pessoa vencedora que não tenha harmonia com seu pai e sua mãe. Eu com seus avós, com seus irmãos. Então, eu coloco o pai e assim, a gente vai fazendo, colocando, e o movimento é espontâneo, sem nenhum... É neutro, sem nenhum... Não é tendencioso. Eu acho que quando é workshop, a pessoa sente, o outro sente, pode envolver emocionalmente. Então, tem uma certa tendência do outro ali ser curado também. Então, eu gostei muito da constelação na água, que a Thalita é fã e ela só faz na água, sabe? Então, eu fiz essa opção. Eu faço também com o workshop. Mas eu gosto mais na água. Faço também com jogo. Eu tenho um jogo muito potente, sabe? Que eu adquiri lá em São Paulo, que também é diferente e é muito interessante. A constelação, para mim, é um mistério, é um milagre que veio para nos ajudar, porque hoje só sofre quem quer, porque tem eneagrama, tem terapia, até no SUS tem os terapeutas, os psicólogos são contratados pelo SUS, e tem várias terapias hoje que venham somar, né, que estão somando com a terapia de Freud, de Jung, que é essa linha que o pessoal gosta, né, que hoje é ciência. E a constelação não é ciência. Por que não é ciência? Porque cada caso é um caso, cada um tem a sua jornada. A jornada é única de cada um. Então, não vai ser ciência, eu acho que não vai ser ciência fácil. Mas se faz bem, se é cura, se ergue uma família, por que não? Muito E bom. eu gostaria até de complementar a fala da Glória, que assim, aproveitar que nós também fizemos a mesma formação com a mesma professora, né, a pastora Thalita, de desmistificar, inclusive, essa constelação para nós cristãos, né, para quem é cristão e tudo. Porque as pessoas elas têm uma tendência a acreditar que tudo é do inimigo, que isso está relacionado ao espiritismo, ao ocultismo, à astrologia, ao que quer que seja que venha para isso. Mas é importante a gente falar, como a Glória já citou ali, né, que o processo é neutro e que vem para curar o seu sistema familiar. E um exemplo muito claro que eu costumo dizer, que eu acho que fica fácil das pessoas entenderem, comece a imaginar a sua vida como se você tivesse canos na sua casa. Em cada cômodo existem canos passando encanamento em todo lugar ali. Se você tem um problema que a água não está saindo numa determinada torneira, você vai ter que descobrir onde foi que parou a água ali, onde foi que a vida parou de fluir. É essa analogia que a gente faz com a constelação. Onde foi que a sua vida parou de fluir? Talvez você precise quebrar só o banheiro para descobrir se era o problema na torneira do banheiro. Mas, às vezes, o problema não está ali. Veio de outro cômodo e tal e acabou refletindo ali. Então, a constelação ela tem um jeito prático de trazer para você luz naquilo que você não está vendo, mas a constelação não é o que vai mudar a sua vida. A constelação ela vai te mostrar, porque o campo não mente, e a sua ação diante daquilo que você viu é que vai fazer com que você mude, porque aí você vai se posicionar no lugar certo, como família, né? E ver exatamente, diante disso aqui que eu observei, através da constelação que ela me mostrou, o que eu posso fazer para a vida voltar a fluir. E, a partir dali, você tomar as atitudes certas para poder conseguir, de fato, romper, executar, crescer, o que quer que seja, ou curar, que às vezes é uma questão de doença, é uma questão familiar, é qualquer coisa que seja. Então, para desmistificar, que não tem nada com ocultismo nem nada. Isso aí. Vamos lá. Agora, eu queria entrar num tema aí com vocês. Eu acho que vai ser interessante, porque a gente tem vários pontos de vista aqui. Ou talvez vai ser o mesmo ponto de vista. Vamos lá. Crenças limitantes. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Todo mundo tem. Uns têm mais, uns têm menos. Não tem. O que vocês acham? Eu acredito que todo mundo tem. A diferença de um e do outro é aquele que quer enxergar e mudar essa crença, deixar de ser uma crença limitante, passar a ser uma crença fortalecedora, porque o meu passado eu não consigo mudar, mas eu consigo aprender com ele. Entendi. E aí, Jaque? Eu concordo com a Tars que todo mundo tem crença, né? E, assim, às vezes até imperceptíveis aos nossos olhos, muitas das vezes, né?
Por exemplo, trazendo para o que eu trabalho hoje com relacionamento, é muito comum eu ver as mulheres falarem assim, mas nem homem presta, homem tá difícil, os homens são todos virando viados, desculpa o palavreado, mas assim, é o que a gente escuta, tá muito difícil. Mas isso nada mais é do que uma crença, porque você concorda comigo que se você conhece um homem, se você é um excelente homem no seu lar, na sua casa, para a sua esposa, então já não é todo mundo mais. Exatamente. Né? Se eu sou uma mulher virtuosa no meu lar, não sei o quê, eu também não posso fazer parte daqueles homens que generalizam num pacote que nenhuma mulher presta, que toda mulher não tem valor, etc. E tal. Então, tudo é uma crença. Cada um vai ter crença em várias áreas. Às vezes é na área financeira, que você acredita que fazer dinheiro é muito difícil. Às vezes é com filhos. Cada um vai ter crenças. Em algum lugar ali vai pegar mais para uns ou para outros, mas todo mundo tem, em algum nível mais ou menos. Você, dona Glória. Claro, concordo Glória. com elas. Mas hoje não precisa viver mais de crença, porque nós temos o PNL, né, que é Programação Neurolinguística, que trabalha a questão das crenças limitantes. Tem as crenças possibilitadoras e as crenças limitantes, né? Então, nós temos que ter a coragem, né, de enfrentar a nossa dor, a nossa sombra e questionar. A gente fica culpando o outro, auto-sabotando, fazendo papel de vítima. Para quê? Se hoje nós somos adultos, temos que refazer, temos oportunidades, né? E hoje está tão fácil, né? Eu falo, nós vivemos em tempos tão bons. Os tempos antigos faltavam de tudo, né? Desde os medicamentos, carros, e hoje não. Então, e os nossos pais, as nossas mães, né, elas incutiram essas crenças em nós, não era por querer, porque elas foram criadas assim. Então, a gente tem que aprender a aceitar o nosso passado, porque a constelação ensina muito isso. A gente fica culpando, nós temos que resolver os problemas sem culpar os nossos pais, porque eles deram o melhor. Foi tudo como foi, como tinha que ser. Então, eu acho que hoje, o que será de mim? Se eu não cuidar do meu futuro. Eu pude fazer eu vou dar um pequeno exemplo aqui que eu acho que vai fazer sentido. Eu sou de uma família de 11 irmãos. E minha mãe, na roça, ela fazia medo em nós. E para criar filhos naquela época, né, é claro que eram uns ajudando os outros. E eu era uma criança muito sobressaída e acabei ajudando muito. Fui muito assim, eu vou dizer o nome, explorada não, usada no trabalho. E eu trabalhei muito, eu não podia brincar, porque eu era mais esperta para fazer o serviço, para ajudar a lavar roupinha. 6 anos de idade eu já trabalhava em serviço doméstico. Não fui à escola com 6 anos, fui com 8, porque eu tinha que ajudar em casa. E em revezamento com a minha irmã. Eu não percebi que isso me fazia tão mal. Quando eu fui ficando adulta, né, eu nunca dancei, não podia usufruir da adolescência. E eu culpava minha mãe e achava assim, que ela podia ter trabalhado, ela tinha uma boa leitura, ser sido professora, que ela me ensinou a ler em casa, depois que eu fui para a escola. E ela me incentivou a ser professora, fazer o magistério, fazer a faculdade logo em seguida. Então, quer dizer, eu devo isso a ela. Eu passei a borracha em todo esse passado, mas aqui eu estou contando para exemplificar. E ela fez o que ela podia na época. Se eu estivesse no lugar dela, eu faria pior, não faria igual ela fez. Ela foi uma mãe vitoriosa. Nós somos assim, muito bem-sucedidos, nossa família, uma família de pessoas prósperas. Eu tenho orgulho de falar isso aqui, porque, graças a Deus, cada um arrumou o seu caminho, sabe? E são empresários, professores, psicólogos, advogados, então, todos estudaram praticamente. Só o último porque não quis, estudou porque não quis, o mais novo. Então, eu acho que assim, nós não comparávamos com ninguém, não comparávamos com ninguém, e a gente não pode julgar. E eu julgava minha mãe, por que ela não foi professora? A gente tem uma vida mais fácil, uma vida bonita aqui na roça. Por que ela não trabalhou fora? E achava ela assim, muito quieta, sabe? Ela aceitava tudo que meu pai podia. Ela não exigia dele, assim. Ela esperasse que ele pensasse o que ela queria. Ela vivia no silêncio. Mãe falava no silêncio. Ele nunca brigou, assim, briga feia, não. Sabe? As discussões pequenas, mas eu culpava ela, julgava e criticava. Que ela casou com meu pai, escolhida por meu avô, que era um fazendeiro, né? Então, escolheu o meu pai para casar com ela. E ela aceitou. E ela contava essa história para nós. Então, eu criticava dela. Está tudo de casar sem gostar, sem amor. E
E aquilo foi bloqueando minha vida. Eu era professora, me sentia uma dor, sabe? Na hora que os alunos falavam das mães com muita alegria, eu tinha uma certa inveja, sabe? Vou dar o nome certo, assim. E aí, aquela constelação que eu vi que a minha dor era com ela, eu não acreditei, porque eu fui uma filha que eu ajudei muito, eu respeitava, ela sempre me consultava para as coisas que ela queria, mas eu julgava maior, eu sou pequena, ela é grande. O filho tem, na constelação, o filho é pequeno e a mãe é grande. O filho é pequeno, o pai é grande. Então, eu devo a ela a vida e isso nada paga. Então, eu fiz... No dia que eu consegui isso, eu vou escrever um livro. Então, você não conta bobeira, não. Eu disse, o que é bobeira, mãe? Essas bobeiras da infância, que você fala que você não teve boneca, tal, que eu não dei você isso, não conta essas bobeiras, não. Então, eu falo dela aqui, assim, e li para ela aprovou, sabe? Ficou muito orgulhosa. Hoje ela está internada, sabe? Tem 25 dias e eu estou aqui. Como eu ressignifiquei a história com ela, nós somos 11, nós estamos dividindo entre os irmãos. Eu falei, ela soube educar os filhos, ela foi uma mãe, ela já nasceu para ser, ela veio ao mundo para ser mãe. Ela foi muito boa mãe. Não estou falando isso aqui assim que eu vejo, ela acertou no silêncio. Eu vou contar um pequeno detalhe, que quando meu filho estava em Ouro Preto estudando, e estava com a barba grande, que é a barbicha grande, os jovens gostam, né? Ela falou assim, ô Glória, tá feio, Vinícius, tá feio com essa barba. Eu falei com ela, o que eu posso fazer, mãe? Ela falou assim, nada, quando ele quiser, ele tira. É isso, assim que ela fazia, quando um mudava de curso, minha irmã fazia farmácia em Ouro Preto, trancou a matrícula e veio embora. Ela ficou em silêncio. Não falou nada. Ela aceitou. Quer dizer, ela soube ser feliz. Aquilo que o Zé Roberto nos ensina sempre, aceita como está. Quando você aceita, você já começa a cura. Aceita que dói menos. Então, mãe ensinou isso, celebrar a vida com tranquilidade, com amor. Eu tinha que escrever um livro, né, e contar a história de cura, história de sucesso, né? E conto também história, para não ficar só a minha história, eu contei história de outras pessoas. Eu posso emendar a história do livro? Pode. Eu conto a história de um marciano, foi meu aluno durante 3 anos, ele é cego, nasceu cego de nascença, e ele formou jornalismo. Eu conto a história dele, a história de Vicky Vujic e Marcos Rossi, que nasceram sem as 2 pernas e sem os braços, e são homens de sucesso, que ninguém vai ler o livro para vocês conhecer a história deles. Eu escrevi um pouco sobre eles. Escrevi a história de um cadeirante que mora no meu prédio. Ele, um jovem de sucesso, enfermeiro, namorando, tinha 2 meses de namoro, e sofreu um acidente, ficou tetraplégico. E ela casou. Então, eu conto a história de amor deles aqui. Eu falo do amor, do casamento, da família. Falo do meu esposo, um pouco que ele faleceu de câncer. E conto a história toda aqui. Muito bacana, história inspiradora, tá, gente? Muito legal. Muito bom, muito bom. Eu queria entrar em outro detalhe aqui, Glória. É o seguinte, propósito, né? Quando você estava falando, já que até essa questão de propósito, amadurecimento, cada um tem. Tem algumas coisas que vai acontecendo na vida da gente que eu até considero que talvez seja esses entupimentos no cano, que vai entupir ali para que você, de repente, não consiga cumprir, de fato, aí, alguns propósitos que a gente possa ter na vida. Vocês acreditam como que isso acontece? Vocês acham que, de fato, realmente, a gente veio para este mundo para cumprimento de um propósito? Vocês acham que... e aí vai ser a experiência pessoal de vocês. Vocês acham que este encontro auxiliou, né, o encontro que eu estou dizendo, o PSC, auxiliou vocês em alguma coisa, né, para que tenha um despertar, às vezes um pouco maior a respeito do seu propósito? O que vocês acham? Eu nunca nem tinha ouvido falar em propósito até 2017 nesse sentido. Quando eu participei do 7º dia, no 7º dia nós formamos grupos e cada um conta a sua história. E naquela ocasião, o grupo que eu estava participando, eu devo ter ficado por último, alguma coisa assim, e a percepção que eu tive é que eu
Tinha visto Deus aqui, eu vi Deus aqui, eu vi Deus aqui e eu não vi Deus aqui. Falei, caramba, tem um pedaço em mim que está faltando. Nem imaginava o que fosse propósito, chamado, para que eu vim nessa terra, nunca nem tinha pensado nisso. Então, depois do PSC, falei, eu preciso conhecer esse cara. Uai, quem que é esse Deus aí que está todo mundo falando nele, mas que eu não conheci dessa forma? Quando eu era pequenininha, lá em Barbacena, eu fiz catecismo. Minha mãe, né, não frequentava a igreja, mas falou para mim que eu tinha que fazer. Fui expulsa 2 vezes. Para crismar, não sei o que eu fazia lá também, não. Mas eu devia aprontar alguma arte. Para crismar, o rapaz que era o coordenador, ele falou, se você tiver mais uma falta, você não vai crismar. Eu falava, eu tenho que crismar, porque se eu quiser casar, tem que ter a crisma, né? Mas eu não ia à missa. Eu, quando fui fazer a confissão para receber a primeira comunhão, porque eu não fiz a primeira comunhão, eles me deram para ficar livre de mim. Eu, na fila, assim, para confessar com o padre, virei para uma colega minha e falei assim, o que eu vou falar com esse padre? Ela, Tassiane, algum pecado, não sei o que. Eu falei, mas eu nem sei se eu acredito em Deus. Ela, pelo amor de Deus, não fala isso com o padre, não, senão ele vai te mandar fazer a crise de novo. Então, depois que eu fiz o PSC, eu falei, peraí, eu quero saber quem que é esse Deus que as pessoas se relacionam, têm intimidade, e aí eu comecei essa busca. E nessa busca, hoje, eu sou cristã, eu entendi que o meu propósito, o meu chamado, ele já existia antes de eu nascer. Só que, sem conhecimento, eu fui pegando as linhas tortas, eu fui fazendo o caminho mais longo e eu fui me perdendo. E eu passei por situações que hoje eu acho que poderiam ter sido diferentes, mas foram elas que me trouxeram até aqui. E isso mudou tudo na minha vida, porque hoje eu sei o que é um chamado, eu sei o que é um propósito de vida. E quando eu tento sair da linha, Deus vem me cutuca e falou, o caminho é esse aqui. O que você está desviando para um lado ou para o outro? Se eu já te falei o que é para você fazer, vai sofrer porque quer. E aí eu realinho e volto para aquilo que eu fui chamada a fazer. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque o caminho é tortuoso, a gente passa por muitas provações e muita gente que conhece esse Deus, que se converte, no início pensa que vai ser um caminho de flores maravilhoso e a gente sabe que não, né? Mas ele é um caminho que você não quer andar fora dele mais. Uau. Vocês acreditam que o propósito, o resultado final do nosso propósito é em nós mesmos? Ou né, o resultado final do nosso propósito é em outras vidas? Nossa. É aqui e agora, né? A vida acontece aqui e agora. Eu acho que o propósito é o seguinte, onde está a sua dor, está o seu propósito de vida. Como eu fui professora, atendi muitos alunos que já me procuravam com problemas familiares, eu ficava tão sentida de ver alunos sofrendo, jovem, tão desencontrados, sabe? E hoje eu me tornei consteladora familiar. Quer dizer, para curar exatamente uma coisinha que eu tinha com a minha mãe, que eu nem sabia que tinha, porque eu tinha uma vida normal, minha vida seguia tudo normal. Eu era professora, casada, vivia muito bem. E, então, essa cura, eu estou hoje a serviço da cura do outro, que muitas mulheres não são felizes nos relacionamentos, com os filhos, às vezes, porque não sabem lidar com a sua mãe. Fica no lugar, fica querendo ser mãe da mãe, fica fora da ordem. Então, eu vim hoje, onde está a sua dor, está o seu propósito de vida. Eu creio que nós já temos um propósito antes mesmo de nascer. Até mesmo tem um livro do Mike Murdock, que é O Desígnio, é um livro dificílimo de ser encontrado. Quando você acha, está caríssimo, assim, é bem difícil mesmo, mas é um livro que fala sobre isso, dessa questão do propósito, e que você já nasceu com um propósito. É claro que a vida vai fazer com que você descubra ele na caminhada mesmo, na jornada. O problema hoje que eu vejo é que todo mundo quer romantizar qual que é o propósito, e essa é a parte mais desafiadora do negócio. Por quê? Então, eu falo que a gente veio. Aí a Jaque vai agora chutar alguns castelos. Com certeza, né?
Nós viemos na Terra com um propósito que é amar, servir e evoluir. É a minha visão de propósito diante daquilo que eu acredito que Deus tem para mim. Eu vim para amar, servir e evoluir, porque senão não justifica a minha vida. No caminho, na minha jornada, eu encontrei várias coisas que talvez me desviaram desse propósito ou que me fizeram, em algum momento, questionar o propósito. Por exemplo, eu acho que há uns anos atrás, mesmo já falando sobre relacionamento, mesmo já trabalhando na área e tudo, eu questionei para Deus, será que esse é o meu propósito? E meio que eu senti um vazio no sentido assim, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Aí era aquela coisa como se fosse uma crise existencial, que vai muito de acordo também com aquelas... com a teoria dos setênios que a gente vê no coaching. Aí foi onde eu cheguei na teoria dos setênios para eu poder entender qual que era o ciclo que eu estava vivendo e era exatamente o da crise existencial naquele momento, que eu estava falando assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? É isso mesmo? E aí eu parei de romantizar o abençoado do propósito. Porque eu falei assim, se o negócio é amar, servir e evoluir, eu preciso ver o que eu posso fazer de melhor com aquilo que eu gosto. Só que eu reparei que eu já vivia o propósito, porque como a Glória disse, né, a sua dor é o seu propósito. Eu vivi a crise no meu casamento e isso me fez olhar para as relações de uma forma diferente, mas não começou exatamente na minha crise. Quando eu identifiquei a questão do propósito, eu olhei para a minha mãe e para as mulheres da minha família e observei que elas eram mulheres divorciadas, que a maioria não tem bons relacionamentos ou não estão em relacionamentos ou tiveram uma vida inteira de relacionamentos fracassados, como é o caso, por exemplo, é uma das maiores dores da minha mãe, por exemplo. E eu olhava para aquilo e eu falava assim, isso tem que acabar em mim. Quando eu casei com o propósito de que é para uma vida inteira. Então, quem vai ser a pessoa que vai quebrar isso? Sou eu. E aí, como diz o Zé, quem disse que não foi você o escolhido para quebrar as maldições familiares, né, dentro ali do seu sistema? Eu sei que eu sou a escolhida da minha família para muitas das questões ali. Posso não resolver as questões da família inteira, mas certamente muitas das minhas dores foram relacionadas a isso, ao sentimental, ao relacionamento. E hoje eu fiz da minha dor o meu propósito. Eu trabalho com isso, eu ajudo mulheres. Por quê? Porque eu vejo que as mulheres que passam por mim, elas estão tão feridas quanto a Jaque esteve um dia. Então, eu saí do PSC conversando com uma amiga que eu conheci lá, né? E a gente acaba saindo best friend das pessoas lá, né? E aí, ela estava exatamente falando comigo algumas questões no dia seguinte, aí eu virei para ela e falei assim, posso te falar uma coisa? Você é uma mulher incrível, mas eu te vi tão apagadinha, mesmo passando por todo esse processo. Aí ela começou, Jaque, é isso mesmo que eu sinto e tal. E aí foi desenrolando ali a conversa. Eu consegui passar para ela algumas questões ali que fizeram ela ter uma nova perspectiva. E eu falei assim, o que você faz hoje te satisfaz? É isso que você gosta? Você vê prazer nisso? Você serve ao mundo dessa forma? Aí ela falou assim, sirvo, mas eu era muito mais satisfeita em tal situação. Eu falei, então essa situação é seu propósito. Segue isso aí, vai lá e faz. Entendeu? Não adianta a gente ficar romantizando o propósito, isso, aquilo. Não, gente, a questão é, onde que eu consigo amar, servir e também evoluir? Pronto, segue aquilo ali, é um propósito, porque o Senhor vai alinhando na caminhada. Às vezes você não se vê pronta para aquela tarefa ou para aquilo que você crê que é o seu propósito, mas o Senhor vai te alinhando na caminhada. Quantas vezes eu pensei em desistir daquilo que eu creio que hoje é o meu propósito? E todas as vezes que eu penso em desistir, Deus vai lá e fala assim, peraí, eu mandei você parar, eu mandei você sair, eu mandei você largar a rede? Não mandei. Então, entendeu? Então, a gente segue fazendo. Por quê? Porque eu vejo que isso também é um transbordo na minha vida. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e eu vou curando a vida de outras pessoas. Eu não preciso estar pronta. Um exemplo disso é que, por exemplo, o ano passado eu vivi uma situação que eu fiquei doente por 5 meses. E durante esses 5 meses, eu visitei vários médicos, eu fiz vários exames, eu não tinha diagnóstico preciso. Várias situações aconteceram comigo naquele período. E eu fiquei doente, inclusive emocionalmente, porque eu não sabia mais o que fazer e eu só chorava diante daquela dor. Mas eu continuava presente
no meu trabalho, no Instagram, fazendo o que precisava, até um ponto que eu falei assim, não consigo mais pegar ninguém para atender e tudo mais, porque eu não estou bem. Só que aí, um dia, um pastor virou para mim e falou assim, mas Deus te cura na caminhada. Ele não te escolhe para você estar pronta no processo, porque eu falei, eu recebi uma revelação profética de que eu tinha um ministério de cura. E na minha mente sabotadora naquele momento, eu já estava falando assim, Senhor, eu não consigo nem estar curada nesse momento, como que eu vou curar outras pessoas? E aí foi onde e eu pensei, na mesma hora ele virou para mim e falou assim, você não tem que estar curada para curar outras pessoas, porque Deus é que te cura na caminhada, e enquanto Ele te cura, você vai fazendo outras pessoas. Gente, quer realização maior do que um propósito desse? Eu não preciso estar pronta. Ele vai me guiando e eu vou ficando pronta no caminho. Então, eu creio que é sobre isso. Não, quando eu fiz essa pergunta, parece ser assim, no primeiro momento parece ser realmente difícil, né? Será que o propósito ele tem o resultado final em nós mesmos ou tem mais a ver com os outros? Aí eu acredito que tudo aquilo que nós somos foi formado. Nós fomos formados. Muitas das vezes a gente vai olhar para trás e fala assim, poxa, eu acho que teve algo de errado, se eu pudesse voltar atrás faria de novo, tal. Mas, enfim, chegamos até aqui. Tudo isso serviu para alguma coisa. Chegamos até aqui. Só que aí eu acredito muito que o resultado final de tudo isso acaba não sendo realmente em nós. Essa semana eu vi um vídeo de Instagram, né? Aqueles videozinhos motivacional. Aí foi até um aluno, eles estavam se formando, aí ele pega e fala, os rios não bebem da própria água, a árvore não come do seu próprio fruto. E aí eu acredito que muitas das vezes isso se aplica em nós. Então, as áreas que nós sofremos, a área que às vezes aprendemos ou ainda talvez não aprendemos, acaba servindo, sim, para, né, vamos dizer assim, auxiliar outras pessoas. E aí, exemplo disso, né, foi nesta imersão. Querendo ou não, no momento em que você está ali, vamos dizer assim, dá o seu melhor, que é o tempo, dá a sua atenção, o seu ouvido, né, para ouvir as pessoas, um pouquinho, às vezes 1 hora, 2 horas, você está ali, olho no olho, tentando entender, sem julgamento, sabe? Às vezes a cura acontece ali de uma forma tão serena, porque às vezes aquilo que a pessoa precisava, eu até costumo dizer, Glória, que assim, às vezes a resposta que a pessoa está buscando está dentro dela. Eu fui para servir. Em uma ferramenta lá aleatória, faltou uma pessoa para fazer dupla com um aluno. E aí, a coordenadora dos anjos me chamou e falou, Tassiane, você pode fazer essa ferramenta com a aluna? Eu falei, claro. E eu me coloquei na posição de coach, e ela me contando a história dela. Fui servir, fui auxiliar, fui dar só o meu suporte. E, de repente, quando ela começa a contar e vai desenrolando a história dela, quando ela finalizou, falei, legal, você contou a minha história, você acabou de contar a minha história. E quando eu falei no início que ali eu fui curada, foi porque eu passei por determinadas situações que eu me culpava por não ter enxergado aquilo que eu estava vivendo. Eu me considero uma pessoa inteligente, eu estudei, eu, né, não sou uma ignorante. E passei por uma situação que eu falei, como que eu me deixei passar nessa situação por 14 anos? Como que eu não enxerguei isso antes? E essa colega que fez esse exercício comigo, ela é delegada de mulheres. Eu falei, caramba, ela viveu o que eu vivi. E é delegada. E convive com isso todos os dias. Então, ali eu falei, ufa, está tudo certo eu ter passado por isso. Não é o seu diploma que define, não é o seu conhecimento, né? É a permissão. É a permissão que você dá o direito do outro de fazer algo a você. Então, ali, para mim, já valeu os 7 dias que eu me coloquei à disposição. Tá pago, né? Tá pago para as próximas gerações. Hashtag tá barata ainda, Foi né? barato. Devo ter que servir como anjo mais algumas vezes para poder... Foi sobrenatural. Por quê com ela?
Vocês eram 270 alunos. Por que com 270. ela? Porque você também, né? Porque eu. Se eu tivesse nós, peça, nós eu. éramos 12 anjos, Isso. 13 anjos, não sei. Por quê? Não foi outra pessoa que foi chamada ali? Nada é por acaso, né? Você Não. estava perto. Você precisava da cura, né? Era aquele momento. E eu acredito assim que não existe, né, a coincidência, né? Na verdade, existe sim o Cronos e o Kairos, né? Tem um amigo meu que ele fala o seguinte, que é o milagre? O milagre é quando o Cronos e o Kairos se cruzam, que é o tempo do homem e o tempo de Deus, né? Aí quando os dois se cruzam, aí A mágica acontece, o milagre né? acontece. O milagre acontece. E aí eu acredito o seguinte, que é claro que a gente não consegue controlar o Kairos, né? Mas o Cronos a gente consegue ali tentar pelo menos se posicionar, vamos dizer assim, mais próximo que o milagre aconteça, né? Que é naquilo que depende de nós. A gente está assim na reta final. Falta alguns minutinhos só. Passou rápido, né, Glória? Rápido demais. Passou voando. Foi fácil, não foi? Muito fácil. Muito legal, muito legal. A gente está na reta final. Eu queria que vocês pudessem falar o seguinte: como que de fato, assim, nós, talvez seria uma troca de conselhos, como que nós poderíamos fazer a diferença, por mais que a gente está na era da tecnologia, na era da informação, só que eu acredito que hoje está tudo muito rápido. A gente está também na era da rapidez, tudo muito rápido, então, ou seja, e tudo muito superficial. E é até por isso que eu acredito que as pessoas sofrem demais, porque os relacionamentos são superficiais, é tudo superficial. Mas como que nós podemos tocar em vidas e abençoar pessoas neste cenário? De acordo com a visão de vocês, a experiência de vocês, talvez a atuação de vocês aí, o que vocês têm encontrado e como que a gente consegue? Olha, Regis, eu vou falar por mim. Eu trabalho com estética e bem-estar. E todos os dias, antes de eu iniciar os meus atendimentos, eu peço para Deus que eu possa liberar cura através das minhas mãos. E muitas vezes, quando eu iniciei uma massagem relaxante, por exemplo, de repente a minha cliente começa a chorar e se abrir. As pessoas falam para mim que têm uma facilidade muito grande em se abrir comigo, se sentem seguras, têm confiança. Eu não preciso ficar perguntando, eu não preciso ficar indo atrás. E eu acredito é porque eu me coloco disponível, eu me coloco a serviço para que essas pessoas tenham acesso a mim. Não é isso no campo físico, eu acho que está no campo espiritual. Eu acredito que seja assim. Pelo menos é o que eu vejo acontecendo comigo todos os dias na prática. Hoje foi um exemplo disso, de uma cliente que eu fui atender e ela sempre chega atrasada, a tempo de perder a sessão dela comigo. E eu falei assim, vem cá, vamos fazer um teste. Apliquei a tríade do tempo nela, mostrei para ela o resultado, falei, o que está acontecendo? Ela falou, Tassiane, eu estava orando a Deus ontem para que pudesse me mostrar qual que é o meu caminho. E hoje você vem e me fala isso. E era só um atraso de uma agenda, entende? Então, eu consigo, talvez, enxergar um pouquinho além e das ferramentas e dos recursos que eu tenho, ela dando acesso, eu consigo entrar. Eu até, assim, não era minha vez de falar, não. Mas é porque eu acho que é muito interessante essas questões, que, assim, quando você se disponibiliza de fato, né? Então, não é só simplesmente você estar ali como uma profissional, não. E o problema também, eu imagino, que não é nem só a tratativa do tratar o atraso. Talvez seria supérfluo, porque quantos outros profissionais que, ao perceber o atraso, problema, só reduziu o tempo dele aqui comigo, então eu vou cumprir o meu papel. Quando a gente sai um pouquinho dessa posição e começa a olhar o ser humano, sabe, como ser humano, e é aquele olhar de quem realmente quer encontrar alguma coisa, não é aquele olhar de quem superficial, não. É aquele olhar de quem está buscando, querendo encontrar. É como se você estivesse
perdido algo precioso dentro da sua casa, né? Perdi R$ 100. Você vai vasculhar a casa toda, perdi R$ 100, tal, querendo encontrar. Quando você olha o ser humano dessa maneira, eu acho que não existe outro resultado que possamos obter, a não ser, de fato, assim, essa cura, sabe? Porque é uma questão de atenção, de entrega, de conexão realmente, você tentar ali com empatia, né? Amar essa pessoa de fato, porque eu acredito também que isso é uma atitude em amor, né? Porque isso é amor. Então, ou seja, o resultado ele vem naturalmente. Então, eu até acredito que você não esperava esse resultado, né? Não, nem imaginava, porque eu falei, é o que você falou. Ela comprou um pacote de sessões, hoje, inclusive, era a última. Se ela viesse me procurar uma outra vez, eu poderia atender ou não. Mas eu falei, eu não posso deixar essa menina ir embora sem saber o que está por trás desses atrasos. Qual que é o pedido de socorro que ela tá gritando? É só uma falta de organização? Foi por acaso? Não, mas era pela terceira vez. Né? Então, eu falei, tem alguma coisa aí? Se eu tenho a ferramenta, se Deus me deu esse dom, por que não servir ao próximo dessa forma? Show. E foi assim, foi surpreendente, foi muito legal. Não é sobre vendas, né? É sobre vidas. E é uma frase que eu tenho falado para mim constantemente, sabe? Todas as vezes chega uma pessoa e é claro que sem o recurso financeiro a gente não faz, não evolui, não alcança os nossos objetivos e tal, mas às vezes é sobre vida e a vida vai superar a questão do recurso e tal, e Deus vai prover de uma outra forma. Pós o PSC, eu tive a oportunidade de estar no Mindset, né? E aí, ali, eu me conectei com uma pessoa que eu não tinha conectado dentro da formação. E aí, foi pedido para a gente poder aplicar o Shazam. Naquele momento, geralmente, eu estava, né, com uma amiga assim, do meu lado, tal, ela tinha levantado para ir ao banheiro, e aí, eu não sabia se ia voltar e tudo mais, eu cutuquei a pessoa da frente, que era essa mulher, e falei assim para ela, você quer fazer comigo? Aí ela, quero e tal. Na hora que ela sentou, aí eu perguntei se ela queria ser coach ou coachee, ela falou assim, pode começar, eu prefiro ser coachee. Eu falei, tudo bem. Aí eu virei para ela e falei assim, você está solteira, casada, como é que é? Aí ela falou assim, eu estou solteira. Eu falei assim, ótimo, vamos fazer um Shazam sobre relacionamento? Que eu já queria puxar para a minha área, né? Vamos fazer um Shazam de relacionamento? Ela olhou para mim assim, sério, Jaque? Eu falei, sério. Então tá. Mas foi um momento de cura que, assim, eu me surpreendi. Ela chorou, eu chorei. Foi uma bênção, sabe? Foi algo assim. Aí, no final, quando nós finalizamos tudo, nem deu tempo dela fazer comigo. Eu me dediquei ali com o melhor que eu podia, com a entrega e tal. E ela virou para mim e falou assim, Jaque, eu não te conheci na formação. Ela teve um momento que ela conheceu o meu marido em uma das ferramentas e ela falou assim, eu queria muito conhecer você através da fala do seu marido. E aí, eu virei e falei assim, olhando seu Instagram depois, em outro momento, eu falei assim, um dia eu vou contar a minha história para essa mulher. Olha! Aí, até arrepio. Aí ela virou e falou assim, e olha que eu não imaginava que fosse hoje. Eu falei assim, mas esse dia chegou. E foi hoje, né? E que bom que eu pude ser um instrumento do Senhor na sua vida para curar algo dentro de você e para te fazer ter um novo olhar, uma nova perspectiva. Então, eu acredito sempre que não tem acaso, é sempre servindo o outro, e esse é o maior propósito. Fantástico, né? Fantástico. E Glória? Porque nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Como o Zé Roberto falou, né? Nunca houve tantas pessoas preocupadas com a espiritualidade, né? Numa igreja, a igreja às vezes divide, mas a espiritualidade une. E existem pessoas precisando ser ouvidas, e nós estamos aqui, como ela falou, com o dom, com o talento, né? Gente, só de escutar o outro, a cura já começa a processar. Então, eu estou tendo muito esse cuidado, porque uma pessoa que você nem imagina, uma motorista de Uber que a gente toma, ele está querendo falar. Ele quer verdade. criminal. Então, é todo lugar, as pessoas estão carentes, estão precisando, né, e nós, com essa potência, por coisinha a gente não quer falar, a gente não está divulgando o trabalho. Então, eu acho que o caminho é esse.
Verdade. A exemplo disso é aqui, né? 1 hora que passou, assim, parecendo Voando. 10 minutos. É. Foi um prazer imenso, imenso mesmo, sinceramente. Realmente eu gostaria de que a gente tivesse mais umas 2 horas, porque aí a gente ia poder ver e abranger, expandir um pouco mais cada coisa que foi dita aqui. Ah, verdade. Né? Mas deixa aí, eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, para quem está nos assistindo, possa entrar em contato com vocês também, de repente aí no seu atendimento, como é que é? Eu só lembro da massagem relaxante. A parte boa, né? Mas deixa o seu contato, fala um pouquinho sobre isso e vamos lá, porque afinal de contas, né, vai que de repente quem está nos escutando aí está precisando. E aí já sabe que não é só simplesmente, não é sobre vendas, né? É sobre pessoas. Então, vou começar. Eu atendo em 2 estabelecimentos aqui em Contagem, com a parte estética, que é massagem relaxante, drenagem linfática, limpeza de pele, alguns tratamentos corporais, faciais. A parte de drenagem e massagem relaxante, o atendimento é exclusivo para mulheres. E agora eu estou iniciando com o projeto MCA, onde eu vou trazer esse desenvolvimento para mulheres empreendedoras, como eu falei no início, que desejam alavancar o negócio, que desejam iniciar um negócio. Para falar comigo, para me encontrar, é 319-7513-1313 ou através das redes sociais, Tassiane Gomes, _TGV. Beleza. E vai estar lá na descrição também deste vídeo. Ótimo. Então, para me encontrar é muito simples, né? Todas as minhas redes sociais, elas são unificadas no mesmo @. Isso já facilita bastante. Então, vocês vão poder me achar no Jaque Lima Oficial, Jaque com C de casa. E no meu Instagram especificamente, você vai achar uma mentora, uma coach, aquilo que você precisar. Só vem, confia no processo, que o resto aqui eu vou te conduzir para que você consiga ter, de fato, um relacionamento leve e saudável. Muito bom. Glória. Eu estou atuando na Avenida Getúlio Vargas, 245. Eu tenho em parceria num consultório da psicóloga Juliana, e meu telefone é 99998-6272. Muito bom. E para você que chegou até aqui, então você já tem aí o contato delas, né? Elas já publicou isso aqui. Então entre em contato aí se você precisa de algum atendimento, de algum serviço que elas mencionaram aqui. Eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos. Um forte abraço, fique com Deus. Não se esqueça de comentar, curtir e muito mais, compartilhar, né, Jaque? Compartilhar este vídeo aí, fazer com que este vídeo chegue a um número maior de pessoas. Para a turminha do Rio Grande do Sul também, um forte abraço. Com certeza vocês terão oportunidade aí. Vindo em Minas, procura aí, né, essas pessoas maravilhosas aí para um possível atendimento. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Até mais. Até mais.